Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, Milton Felipelli. E aí, seu Milton? Muito bem, pronto aqui para o nosso trabalho, agradecendo a atenção de todos e aproveitar da oportunidade para desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. É isso aí, seu Milton. Ô, meu amigo, como de costume, vamos aqui atender um e-mail que nos foi encaminhado, que diz assim: o Livro dos Espíritos comemorou recentemente, no mês de abril, 160 anos da sua primeira edição, né? E aí ele diz: podemos considerar que é uma obra conhecida em todo o mundo? Nós espíritas gostaríamos muito que fosse realmente conhecida mesmo, né? Mas... É pouco tempo ainda, né? 160 anos, eu penso que dá para a gente ter duas reencarnações. Dá para ir e voltar 160 anos. Ainda é pouco o tempo disposto para o conhecimento do Livro dos Espíritos. De forma, até dá a impressão que a pessoa que perguntou já sabe a resposta, né? Mas, deve saber. Deve saber. Mas convém salientarmos que esse assunto ligado com o conhecimento da obra geralmente não está ligado com o conhecimento do conteúdo integral da obra, do entendimento, porque o Livro dos Espíritos, pela sua parte histórica, tem umas coisas curiosas de como nasce, né? Ele nasce da verificação de fatos, da constatação desses fatos, dessa realidade. Depois é que o intelectual, Allan Kardec, vai escrever sobre ele. Então, não vamos falar aqui desse assunto, porque parece que nas comemorações já se falou bastante a respeito. Mas podemos fazer um destaque que o Livro dos Espíritos é uma obra que exige estudo. É uma obra que exige estudo. Não basta ler o Livro dos Espíritos. É preciso examinar o seu conteúdo, conhecê-la. Aqui em cima da mesa eu tenho 3 livros dos quais eu pretendo, durante o programa, com a sua permissão, falar um pouco. Por quê? Porque nós não queremos fazer uma comemoração do Livro dos Espíritos. Queremos aproveitar da pergunta feita pelo ouvinte ou pelo espectador para discorrermos sobre o valor do seu conteúdo. Aí eu tenho um outro livro aqui que é o próprio Livro dos Espíritos, né? Que é a nossa base de estudo, né? Fundamental, e dele partiu toda a doutrina. Mas, Milton, antes de falar tudo isso, você falou que nós teríamos um período de 2 encarnações nesses 160 anos. Se fosse reencarnar meio que rapidamente, talvez, enfim, seria 1 ou 2. Mas isso, você me fez lembrar uma coisa que é muito importante no meu modo de ver. Nós temos ainda, por conta deste tempo ser reduzido, né, e espiritualmente falando mais ainda, quase que nada, uma coisa que são espíritos para ajudar a gente, espíritos espíritas, realmente. São poucos espíritos, ou eu acho que não é grande quantidade de espíritos que tenham realmente já colocado em si os conhecimentos da doutrina espírita.
A doutrina, como 160 anos, claro que teve um grupo grande, coordenado por Espírito de Verdade, que participou de toda a doutrina. E a gente sabe que pelo planeta fora existem diversos espíritos elevados que já têm esse conhecimento. Mas a gente vê que, do modo geral, muitas vezes a gente recebe mensagens, vê mensagens por aí, ditas como da doutrina, que os espíritos, eles não são espíritos espíritas, o pensamento deles não é espírita, o pensamento dele é de católico, é de outra linha religiosa e não espírita. É estranho isso, né? A gente... Olha, eu não estranho, porque na codificação, quando Allan Kardec ele vai reunindo os elementos para a formação do corpo doutrinário, ele não tinha ideia de formar uma doutrina. No fundo, ele está fazendo perguntas para espíritos. São 3 categorias: dos espíritos filósofos, dos espíritos cientistas e dos espíritos religiosos. Essas 3 categorias de espíritos responderam perguntas sobre a vida que foram provocadas por Allan Kardec. Pois bem, é que depois o seu resultado, a união de todas essas respostas, é que dão chance para a formação de uma nova linha filosófica de entendimento sobre a vida. A partir daí, começa a se contar aqui aqueles que vão aderindo, que vão aceitando, que vão examinando, questionando, se aprofundando, vão fazendo uma formação cultural nova. Então eu não estranho que não sejam espíritas, esses espíritos que se comunicam ainda. Eles não tiveram tempo ou não amadureceram suficientemente os seus pensamentos para chegar às conclusões que foram chegadas com Allan Kardec. Não, e talvez a própria obra, na última encarnação desses espíritos, não tiveram a oportunidade de ter muito contato com o conteúdo doutrinário para poder, vamos dizer assim, ter a coisa, o espiritismo com mais clareza, né? Isso mesmo. Sedimentado realmente no seu conhecimento, né? E é verdade. Olha, por exemplo, eu estou aqui com um livro do nosso querido amigo e companheiro de trabalho, Cosme Massi. Ele escreveu esta obra intitulada Compreender Kardec com esta finalidade que estamos expondo aqui, de examinar a doutrina exatamente do ponto de vista cultural e compreender o Livro dos Espíritos como se deve compreender. Por quê? Porque ele faz aqui, do ponto de vista da estrutura didática, um trabalho para ajudar as pessoas a superarem as dificuldades de ler, de estudar e compreender o que está ali no conteúdo do Livro dos Espíritos. É uma obra que nós apoiamos porque se trata de um trabalho inteligente para esse momento que nós vivemos. Esse momento que nós vivemos, do ponto de vista cultural, ele é difuso. Isto é, as ideias de quem aceita, em parte, a teoria espírita, está misturada com outras ideias, conforme você mencionou, culturalmente, que a pessoa já tem. Então é um momento difuso. Depois é que vai sair para o momento analítico, até chegar no momento da síntese. É isso que ele vai demonstrar isso. Meus amigos, quando nós chegarmos ao momento da síntese do conhecimento, aí a gente pode dizer, poxa, eu conheço o Espiritismo, porque já passei pela fase difusa, passei pela fase analítica e agora eu posso fazer uma síntese das ideias. A outra obra, que nasce de um trabalho feito aqui pela Sociedade Francisco de Assis, que foi um momento que eu considero histórico de colocarmos na rede mundial de computadores, a internet, um curso chamado Espiritismo Agora, que contém um substrato das leis naturais apresentadas dentro do Livro dos Espíritos. E a Letras e Textos, então, a nossa editora para a qual nós escrevemos, e você é diretor, possibilitou a edição desse livro para facilitar que as pessoas entendam o que o Espiritismo analisa dentro do Livro dos Espíritos. E, por último, eu falei que ia comentar, eu já passo a palavra a você, Coelho, é sobre o René Descartes, porque nós temos falado a respeito dele aqui
em nosso trabalho, e ele tem, do ponto de vista orientativo, um forte material para nos oferecer em poucas páginas, que é como que nós devemos estudar. Estudar lendo, entendendo, fazendo, acompanhando do ponto de vista das ideias, aquele trabalho que nós temos que aprender a fazer de como examinar parte dos estudos que nós queremos examinar. Eu vou voltar ao René daqui a pouquinho. Tá, eu gostaria só de lembrar, com relação a esse livro do Milton, o Espiritismo, Fundamentos Históricos e Doutrinários, que nós lançamos aqui pela editora da nossa casa, como ele disse, é base de um curso. E esse curso, como tudo que a gente faz aqui na nossa casa, ele está disponibilizado gratuitamente na internet. É só acessar o site, que é o nome do programa, espiritismoagora.com.br. Lá vocês poderão assistir a 37 programas. Sim, 37. 37 programas, e tudo gratuitamente, e com todo o conteúdo desta obra aqui, apresentado pelo próprio Milton, que para quem está começando na doutrina é de fundamental importância, porque são os conhecimentos, como ele disse, das leis naturais, que são as bases fundamentais da doutrina. Então, às vezes a gente fica dando voltas em termos do conhecimento espírita, e a gente esquece, sabe, que quando a gente vai na Igreja Católica, eles estudam lá os livros da Igreja Católica. Quando nós vamos na Igreja Evangélica, ou quando frequentam a Igreja Evangélica, eles estudam os livros dele. No Espiritismo acontece uma coisa estranha. Inédita. As pessoas, em vez de pegarem os livros espíritas, o Livro dos Espíritos, as obras fundamentais da doutrina, leem qualquer coisa, menos as obras fundamentais. E depois querem ajustar as coisas que leram à doutrina. Isso não existe. O mais curioso dessa história toda, Coelho, é que nós podemos observar isso. Não é que é fato e não está aí à disposição para observação. As pessoas depois fazem homenagens a Kardec sem conhecê-lo. Fazem festas, palestras, mas não conhecem a fundo a obra de Kardec. E o Espiritismo. Esta é a homenagem que nós queremos prestar ao bom mestre e codificador da doutrina, que é realmente a demonstração do conhecimento desse conteúdo, porque não são 5 livros, são 5 obras que fazem a base da doutrina espírita, que compõem o corpo doutrinário do Espiritismo. Por isso, esse trabalho todo, feito por esses nossos amigos, né, com exceção do René Descartes, que 1600 e pouco nem existia espiritismo, mas acontece que ele vai falar sobre como usar o pensamento. Nós temos que aprender a usar o pensamento para atingir os nossos propósitos, principalmente de estudo. E eu queria, antes que você fale mais, dizer o seguinte: nós estamos vivendo um momento histórico importantíssimo aqui da Terra. Do ponto de vista social, em meio a conturbações, que o homem não sabe para que caminho vai, nós estamos com uma possibilidade gigantesca de utilizar a rede de informações, hoje muito grande, mas o homem ainda está aturdido, porque é tanta informação que uma pessoa não consegue selecionar tudo isso em seu proveito, para dar uma qualidade na sua vida. A doutrina mostra isso. A doutrina vem para ajudar o indivíduo a se reorganizar, como Jesus fez. Jesus fez um trabalho de reorganização das ideias para o homem. E o Espiritismo apresenta isso, porque quando a gente fala em Espiritismo, e eu aproveito para fazer um destaque ao que o Coelho vem mencionando, durante todos esses 170 e poucos programas, que são espíritos que ajudaram Allan Kardec. A gente fala do espiritismo, na verdade são espíritos que ajudaram Allan Kardec nesse trabalho de reunião dessas informações, e são espíritos que demonstraram a sua superioridade intelectual e moral.
Eles não trabalharam isoladamente, fizeram um trabalho de conjunto e Allan Kardec, através do seu esforço, do seu conhecimento, fez, e também da sua habilidade, ele fez a reunião de toda essa rede de informações. Foram diversos espíritos e diversos médiuns. Com certeza, não é um médium só. Então, esse tipo de coisa, às vezes a gente fala, mas olha, sabe, a doutrina nos convida a usar a razão. Nos convida sempre a pensar, a raciocinar. E às vezes a gente deixa isso para um segundo plano e leva as coisas para um lado sentimental. E isso nem sempre ajuda em termos doutrinários, porque nós estamos falando de conhecimento. E a coisa do amor e o conhecimento às vezes não andam muito próximas, né? A gente não pode, vamos fazer a coisa com amor. Claro que sim, mas o conhecimento requer da gente o uso da razão. A gente precisa pensar, né? Não é porque, olha, alguém falou, mas vamos verificar se é verdade. As obras fundamentais parte desse livro. E além, como o Milton falou, são 5 livrinhos. Só que não são só 5 livrinhos. Tem 12 volumes da Revista Espírita e tem outras obras aí relacionadas com a doutrina, né? Que é o Espiritismo, que não faz parte propriamente, né? das obras fundamentais que a gente chamaria, mas tem a Viagem Espírita, tem outros livrinhos ali de Kardec que podem ajudar, mas sobretudo a Revista Espírita, que foi a base, um laboratório, né? que Kardec se utilizou para fazer com que tudo isso viesse à tona, né? Por informação dos espíritos, mas a gente precisa estudar. E esse assunto ligado com a emoção e a razão, parece que é evidente que nossa vida deve ser governada exclusivamente pela razão. Porque se nós governarmos a vida pela emoção, nós corremos mais risco de errar. Esse é o detalhe surpreendente desse assunto. Como eu mencionei o René, eu queria pedir licença a você. Claro. O livro chama-se Discurso sobre o Método. O René Descartes, que é um pensador francês, matemático, geometra, ele apresenta nessa obra um trabalho muito curioso que ajuda as pessoas. Ele apresenta os caminhos pelo qual uma pessoa pode seguir à frente usando o pensamento e acertar mais. Então ele diz o seguinte, no primeiro passo que ele dá aqui, é jamais aceitar coisa alguma como verdade sem verificá-la se é. Isso é importante, a doutrina espírita também diz isso. É por isso, mas Kardec usou o princípio da racionalidade do René. Depois ele mostra como nós podemos repartir as unidades de estudo nos mais pequenos detalhes, que normalmente as pessoas não fazem. Eu vou dar um exemplo. Sobre Deus, que está nos capítulos 1º e 2º do Livro dos Espíritos. Nós temos que fazer um trabalho racional, não para que nós cheguemos à conclusão da existência de Deus, não é por isso não. Porque parece que isso é tão evidente que independe de se nós gostamos ou não e se queremos acertar ou não. Isso já existe. É que nós temos que ter uma convicção. A doutrina espírita é uma doutrina, como fala o Massi, é uma doutrina que leva o indivíduo à convicção. Então, e como o René trabalhou em cima disso, eu pergunto, você está convicto daquela verdade que você supõe que é verdade? Você está convicto disso? Porque nós temos que chegar a essa convicção. Depois, nos passos seguintes, o René Descartes vai demonstrar como é que nós podemos fazer a revisão do nosso pensamento e dos estudos que nós fazemos da vida. Nós estamos falando do Espiritismo aqui, mas em tudo nós temos que aprender a fazer uma devida revisão para chegar à sua devida conclusão. E o Espiritismo convida a gente sempre a estudar. E é uma coisa engraçada, Milton, eu já passei por isso, e as pessoas que... E eu ainda sou, vamos dizer assim, um estudante meio novato, né? Porque eu lia outras coisas e nunca me preocupava muito. A partir de um período para cá, você sabe disso, passei a me dedicar com maior empenho ao estudo das obras fundamentais mesmo da doutrina, e a gente percebe que nós, fazendo esses estudos,
com o passar do tempo, quando a gente relê algumas questões, a gente começa a perceber coisas que a gente até então não tinha se dado conta. A gente vê com frequência pessoas falando, não, mas é que o livro dos Espíritos tem uns termos meio... Mas isso faz parte, ele foi traduzido lá atrás, né, em 1900 e pouco, mas se tiver um dicionáriozinho do lado, ele é de fácil compreensão, não precisa ninguém te explicar nada se você tiver um pouquinho de boa vontade e empenho de realmente estudar. Mas é preciso que a gente faça isso, se a gente quer entender realmente a doutrina espírita e não viver por informação de terceiros. De forma que quem fez a pergunta aqui para o nosso programa, se nós podemos contribuir, nós temos que nos esforçar por levar o conteúdo do Espiritismo em todas as partes. Com o tempo ele vai chegar no Oriente, vai chegar na Ásia, em outras partes do mundo. Por ora, ele está devagarinho caminhando aqui no Ocidente. E que a gente realmente consiga compreender de uma forma melhor, né, esse conteúdo, porque às vezes a gente quer que ele vá longe, mas a gente mesmo ainda não entendeu. E é uma coisa fundamental para que a gente possa divulgar a doutrina e, sobretudo, para a gente entender o que nós estamos fazendo aqui, quem somos nós, né, para onde a gente vai, o que realmente, onde a gente vai, como é que realmente é lá, né, e não viver com informações aí meio que fantasiosas. É isso aí. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado. Realmente é sempre prazeroso estar aqui ao seu lado dos nossos técnicos para a apresentação do nosso programa. Desejar aos nossos queridos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós agradecemos a você que esteve conosco. Esperamos contar com a sua presença, com a sua audiência no nosso próximo programa, e a gente deseja também bons estudos a todos. Isso mesmo. Um nosso abraço.